Graça e paz, queridos. Agora no capítulo 10 do livro Vivos no Vale. Vamos narrar a nossa volta de Blumenau para Joinville, a volta para casa, a volta com a família, um grande milagre de Deus. Eu quero compartilhar com você, quero narrar esses feitos agora que fecham essa narrativa aqui nesse capítulo, que mostra as grandezas do Senhor em meio a todo esse vale. E eu quero começar usando o Salmo 6, no verso 9, que diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. O Senhor ouviu a nossa oração, a nossa súplica, que era realmente ser restaurados, que era voltar para casa, que era vir com toda a família para casa. E o Senhor ouve também a tua oração e a tua súplica. Então, se há alguma coisa que eu e você precisamos entender, é que no lugar de oração, Deus move o sobrenatural. Queridos, essa volta para Joinville foi cheia de muita emoção, de muita alegria, de muita gratidão ao Senhor. Quando chegamos em Joinville, um grupo de amigos, um grupo de irmãos da igreja fizeram ali um momento especial, onde a Sandra, voltando para casa, foi recebida, voltando para sua casa. Tivemos que adaptar a casa com rampas para que ela pudesse se locomover com a cadeira de rodas. Então, é uma adaptação que tivemos que fazer, mas estávamos muito felizes, porque estávamos em casa, com a família, sendo restaurada, mas juntos em casa. E não tem preço, queridos. A família é um bem precioso demais. E tivemos muitos momentos impressionantes de Deus estando agora em Joinville. O primeiro deles foi que a Sandra, então, precisou de outras cirurgias, mas antes disso foi feita uma medição na perna dela, na perna direita, e ali onde ela teve perda óssea, ela estava com a perna encurtada, 2 centímetros faltava. Queridos, isso foi um choque, porque como ela estava só na cadeira de roda, era algo que não percebíamos. Mas isso então foi constatado por um ortopedista famoso aqui da cidade. E aquilo foi uma notícia que realmente nos botou para baixo. Mas buscamos na oração, os nossos líderes na época oraram junto conosco. E, amados, Deus fez um grande milagre, porque eu pude ver com os meus olhos, o ossinho ali do calcanhar chegando no outro e aquela diferença sendo compensada no momento da oração. Nós oramos em concordância naquele momento e um grande milagre Deus fez. Voltamos novamente no ortopedista e ele não se acreditava, porque ele disse: eu não errei essa medição. Ele é muito experiente, mas ali a gente pode contar que o que a gente fez foi clamar a Deus. Foi clamar a um Deus de milagre, a um Deus que responde quando oramos. E isso fica aqui como incentivo para você. Busque na oração, busque na presença de Deus, porque Ele é fiel e justo. É galardoador daqueles que o buscam. Então, amados, você pode se derramar na presença de Deus, porque Ele é maravilhoso e Ele ouve. E por isso a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Assim, amados, quando há um derramar do coração na presença de Deus, entendendo que Ele pode, queridos, o mundo sobrenatural se move. Então isso foi essa primeira experiência tão tremenda quando voltamos, porque a gente voltou num outro contexto. Quando a gente foi para Blumenau, nós estávamos devendo um carro, devendo uma casa, e lá absorvemos uma dívida mediante o acidente, que há 20 anos atrás era muito dinheiro, como hoje não deixa de ser. Mas o Senhor nos deu vitória e, queridos, em meio a tudo isso, como eu já narrei, o Senhor me deu um emprego maravilhoso num laboratório farmacêutico, não mais através de um intermediário. E era um sonho, um desejo que eu tinha. E olha de onde Deus nos tirou, de morar naquela casinha atrás da igreja e lavando a tenda e sempre profetizando e crendo, e Deus trouxe até esse lugar agora. E a gente pôde então quitar essa casa, esse carro, quitar a dívida, não ficamos devendo nada para ninguém. Então a gente pode se concentrar no tratamento da Sandra. Foram 3 anos longos de tratamento, cirurgia, fisioterapia e muito milagre de Deus. Porque ao longo desse percurso Deus fez mais milagre, passado esse momento, a Sandra queria trabalhar, mas trabalhar como? Quem ia dar emprego para uma mulher toda remendada? E com todas as limitações que agora ela tinha. E aí um amigo nosso na época fala de um concurso público que ia acontecer. E a Sandra se acende, a gente motiva, e a gente pega a última reservinha que a gente tinha de tudo isso que sobrou, e a gente investe então num curso, ela vai se preparar, ela se dedica,
Amados, concurso não é de qualquer maneira. Você tem que se preparar. Não é dar um tiro no escuro, vou ver o que dá. Não, foram 8 horas por dia, durante meses, se preparando. Sabe? E a gente se revezando para eu cuidar do Gustavo, cuidar da casa, para ela poder se dedicar. E ela se dedicou, amados. Ela se dedicou. Então hoje ela trabalha no funcionalismo público federal, não por conta de ter tido sorte, mas porque ela fez a parte dela e contou com a bondade de Deus, que fez com que tudo convergisse para isso. E esse trabalho nos deu sustentação em muitos momentos. Era uma provisão de Deus para algo futuro que a gente já não sabia também. Então Deus foi provendo todas as coisas. No meio desse trâmite todo, passado alguns anos, eu fui sabatinado, pela Convenção Batista Nacional, fui ordenado ao pastorado. Hoje sou pastor da comunidade de Aliança Cristã. Mas é algo que eu também não imaginava, chegar a estar à frente do ministério, que é algo muito sério. E realmente foi Deus que tirou eu da zona do conforto, nos tirou. E preparou o coração da Sandra para tudo isso, porque havia reservas dentro dela. Haviam coisas que Deus precisava curar, e Deus curou tudo o que precisava curar dentro dela, desde quando esse acidente começou. Porque quando tudo passou, lá no leito, ela disse: Senhor, hoje eu quero te obedecer. Senhor, eu quero te obedecer. A coisa que eu mais quero é te obedecer. Porque ela entendia que havia um chamado. E esse chamado é nosso. O Senhor nos uniu com propósito. Então hoje estamos à frente do ministério com propósito. Propósito de edificar vidas. Propósito de levar vidas para a eternidade. Propósito com missões. Que é algo que lá eu contei, que tive uma experiência com alguém que veio e me entregou uma palavra, uma profecia, e ela hoje, 20 anos depois, se cumpre. Hoje estamos indo às nações, fazendo missões, pela bondade do Pai, em lugares que eu jamais podia imaginar. Mas olha como Deus faz os caminhos acontecerem. Nos permitiu passar por um vale, amados. Mas Ele também nos tirou. Ele faz a ferida, mas Ele cura. O unguento dele, o bálsamo dele, a cura dele é maravilhosa, porque apesar das cicatrizes, queridos, você vive contente e feliz entendendo que Deus está no processo. Então hoje, passados todos esses anos, nós podemos louvar e bendizer o nome do Senhor por todos esses milagres que Deus veio fazendo. Temos que louvar a Deus pela vida da França e do Fabiano, porque quando tudo isso aconteceu, eles abarcaram lá em casa e foram nos ajudando. A Francis, a partir de um momento específico, de uma altura, ela começou a ficar todo dia lá cuidando da Sandra. E ali despertou nela o interesse por fazer enfermagem. Olha que coisa tremenda, Então eu louvo a Deus por esses queridos, porque eles nos ajudaram demais e são bênçãos na nossa vida até hoje. Quantos irmãos nos ajudaram, quantos oraram, ofertaram, nos ajudaram de alguma forma. Então estamos aqui porque havia uma igreja preciosa que estava sempre conosco, irmãos queridos que estavam sempre na brecha. Em muitos momentos eu me senti carregado, amados, literalmente, porque tem um momento que você não tem estrutura para isso, ninguém tem, na verdade, para passar um vale como esse. Mas em dados momentos eu me sentia como sendo carregado pelas orações de meus irmãos. Então você está em igreja, você está em comunidade, é fundamental. Não deixe de congregar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E as pessoas hoje estão tão cheias de si, que não conseguem mais se submeter ao senhorio, da palavra, das ordens do Pai. E querem, na verdade, fazer o seu reino. Então que essa palavra possa te ajudar, para que você possa olhar para a cruz, olhar para o Senhor. Nós estamos vivendo um contexto que mais do que nunca isso é imprescindível, porque a volta do nosso Senhor é iminente. E aqueles que estiveram despercebidos é como a parábola das 10 virgens. Alguém vai ser pego desprevenido, porque na verdade está achando que a coisa não vai acontecer, que o Senhor não vai voltar, que as promessas da Bíblia não são reais. Você pode dizer para mim, mas eu tenho visto tanta coisa. Esse é o problema, você olha para muita coisa e olha pouco para a palavra e pouco para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para o Senhor. E isso me ajudou em vários momentos. Quantas vezes no começo da minha caminhada, a Sandra dizia para mim, olha para a cruz. Você não vai se arrepender ali, você não vai se frustrar ali, você não vai se decepcionar ali. Então isso eu continuo também passando à frente. Olhe para a cruz. Não fixe nas circunstâncias, nos homens, nas instituições. Olhe para a cruz.
mas você tem que congregar. Porque, amados, são situações que acontecem que você vai ver que fazem toda a diferença. E o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, a sua noiva adornada, linda, perfeita, maravilhosa. Que não é isso que talvez você olhe e veja com os teus olhos, esteja pré-julgando com os teus olhos. Nós não fomos chamados para pré-julgar ou para julgar. Fomos chamados para servir, eu e você. E depois de todo esse vale, é com muita alegria que hoje nós estamos à frente do ministério, coisa que nós não pensávamos, nós não projetávamos, nós não almejávamos. Deus me tirou da zona de conforto. E nesse momento a Sandra já estava com estrutura para que a gente pudesse então caminhar dessa forma. Deus restaurou a Sandra de uma maneira linda, amados. Foram muitas cirurgias, como eu disse depois também, mas uma recuperação maravilhosa. Deus preservou ela de muita coisa. Se você ver minha esposa hoje, você vai ver um milagre. Porque eu tenho fotos, inclusive, que eu não exponho porque são chocantes demais, aquelas que o cirurgião plástico tirou da entrada dela no hospital, que são um terror. E quando você olha para ela hoje, ela está linda, maravilhosa, cada dia mais linda. Mas é o Senhor na vida dela, é o Senhor na nossa vida. E hoje, passados todos esses anos, né, e passado então o momento em que ela consegue essa vaga no concurso, e amados, foi com muito esforço, como eu disse, foi se preparando de verdade, eram poucas vagas, ela passou bem colocada. Então hoje, de passados esses anos todos, em muitos momentos, esse trabalho dela foi o sustento da nossa casa, porque muita coisa aconteceu no decorrer desse tempo, né, em 2 décadas. Então hoje eu estou em tempo integral no ministério, como pastor da comunidade Aliança Cristã. E eu louvo a Deus por essa caminhada, pelos irmãos que estão conosco, pela visão, o entendimento de visão que cada um tem tido do chamado desse ministério, que é família, missões e restauração. Então, se você está procurando um lugar para ouvir a palavra e você está meio assim perdido, eu te convido, venha nos conhecer. Abdom Batista 133 Fundos, no centro de Joinville. O nosso propósito é caminhar mediante as promessas e aquilo que a palavra de Deus diz. A nossa visão é a Bíblia Sagrada, né? A minha formação batista nos leva muito por esse caminho, Bíblia, Bíblia, Bíblia. E essa palavra não mudou. Ela continua a mesma, não há sombra de variação. Passaram céus e terras, mas essa palavra ela vai continuar. Então há uma bênção do Senhor para você, uma restauração para você, um tempo novo para você. Não se permita continuar nesse lugar. Você viu e ouviu esses testemunhos, você viu quanto milagre Deus faz. Porque Ele não só fez, Ele continua fazendo. Muitas outras coisas Deus tem feito para chegarmos até aqui. E se estamos aqui, a bondade e misericórdia dEle. Se você está aí me ouvindo, a bondade e misericórdia dEle. E Ele quer alcançar o teu coração, quer fazer uma obra na tua vida. Ele quer escrever teu nome no livro da vida. Quer te dar paz, quer ser entendimento, que nenhuma coisa nessa terra dá, a não ser o nosso Deus. E uma eternidade para você. Se você não tem convicção da eternidade, olha aí. É o momento de você descobrir que é possível ter convicção da eternidade. Que o Espírito de Deus ministre no teu coração. Se esse texto te ajudou, né? Se esse testemunho te ajudou. E só para ressaltar aqui, nosso filho também, graças a Deus, pela bondade do Senhor, tem crescido nos caminhos do Senhor. Hoje está cursando a faculdade, uma bênção. Como eu já disse, né? Faz parte do Ministério de Louvor. Então Deus restaurou essa família para um propósito. Para abençoar a tua família. Para abençoar a tua vida. Então, venha, tem bênção a caminho. Shalom.